Olá, caros alunos. Repetidas vezes, nos últimos anos, nós estamos cada vez mais imersos em discussões fúteis e banais nas redes sociais, principalmente, né? Há pessoas que, nessa ânsia pela fama ou pela manutenção da própria fama, eles acabam alimentando a polêmica, né? Para serem sempre lembradas, né? Falem bem, falem mal, mas falem de mim. É exatamente isso que acontece. As pessoas elas querem ser lembradas, nem que seja de forma negativa. E no caso do sucesso acontece muito isso também. Às vezes a pessoa quer se manter na fama, é exatamente a partir, mesmo que seja mal falado, mas ela quer sempre ser lembrada. Inclusive há pessoas que favorecem a polêmica no nosso país, chegando a altos cargos de liderança, né? Por isso a gente acaba dizendo muitas vezes que essas pessoas, elas querem sempre se passar pelo pomo da discórdia, né? Querem sempre criar polêmicas e acabam com isso criando notoriedade. Mas vocês sabem de onde que vem essa expressão pomo da discórdia? Olha, para quem não sabe, pomo é uma fruta, né? Mas por que uma fruta poderia trazer discórdia? De onde que vem isso? Como se diz? Como que uma fruta pode trazer as brigas, as confusões? Essa expressão, ela nos remete novamente à mitologia grega. Conta o mito que em certa ocasião aconteceu uma festa de casamento entre um mortal, Peleu, e a deusa Tétis. A união desses dois, posteriormente, vai dar origem a um semideus, o Aquiles, né? Mas aqui não vem ao caso a história do Aquiles. Nessa festa de casamento, estavam ali presentes todos os deuses, né? Que todos foram convidados, e evidentemente eles não vão convidar quem? A deusa da discórdia, que era Ares. Então ela ficou revoltada, né, com isso, e para se vingar, o que ela fez? Ela mandou entregar no local, de forma anônima, uma maçã de ouro, ou seja, um pomo de ouro, né, no qual estava escrito a seguinte expressão: para a mais bela. Nesse momento, então, começou uma disputa entre Afrodite, Atena e Hera, que atribuíam para si esse título. Então vem a confusão já estava armada. As três deusas mais poderosas do Olimpo começaram a brigar entre si. E, por causa disso, nenhum dos deuses quis se meter a juiz nessa confusão, não. Nem mesmo Zeus. O que Zeus fez? Ele foi lá, né, e determinou que um mortal, né, um ser humano, né, decidisse essa questão. E quem que foi o escolhido? Foi Paris. Paris, ele era filho do rei Príamo, né, rei de Troia. Então ele chamou Paris para decidir sobre isso. Só que, para fazer um parênteses aqui, Paris, ele era o filho do rei, mas ele trabalhava como pastor, ele vivia no campo. Por quê? Porque a mãe dele, antes do nascimento dele, sonhou que estava dando à luz várias serpentes flamejantes que se enrolavam entre si, e depois ela pediu que os adivinhos descobrissem o que significava esse sonho. E aí eles disseram para ela que esse filho que nasceria iria ser a causa da destruição de Troia. Então o que ela fez? Olha, então vou salvar a Troia, vou afastar esse filho daqui. Então ela afastou ele para longe de Troia, para os campos, de forma que ele não interferisse no destino de Troia. Mas como nós já falávamos lá no mito de Édipo, né, para o grego nenhum mortal consegue fugir ao seu destino. Por isso Paris, ele foi colocado nessa situação que eu acabei de falar. Mas o que tem a ver isso, decidir qual deusa seria mais bela com a destruição de Troia? O que tem a ver? Não, será que uma das deusas vai destruir Troia? Não foi isso que aconteceu, não. Quando as deusas, conduzidas por Hermes, se apresentaram diante de Paris, cada uma tentou persuadi-lo de alguma forma, né, para poder decidir a favor dela, né, como é que quiseram comprar o voto dele, como se diz, né, começou aí a venda de votos. Então Hera prometeu torná-lo soberano da Europa, da Ásia. Atena prometeu torná-lo invencível em todos os combates, né, a partir da sua sabedoria. E Afrodite prometeu o quê? A mais bela de todas as mulheres. Paris ainda era jovem, então ele não teve dúvidas. Ele entregou o pomo a Afrodite. Mas aí veio o problema. Sob a proteção de Afrodite, Paris ele viajou para a Grécia e foi hospitaleiramente recebido por Menelau, que era rei de Esparta, e que era casado com Helena. E adivinhe, era exatamente ela, a mulher mais linda prometida a Paris. Para cumprir a promessa, então, Afrodite despertou uma paixão irresistível em Helena. E ela acabou fugindo com Paris de lá. E ela, sob a proteção dela. Então ela ajudou a eles a fugirem de lá, né, enquanto Menelau estava longe. Então, assim que ele soube da traição, Menelau ficou furioso. Então ele foi pedir auxílio ao seu irmão, o rei Agamenon, para que, junto com outros
grandes generais e reis da Grécia, eles fizessem uma marcha colossal contra os troianos. Inclusive, né, o rei da província de Ítaca, que era Ulisses, que eu falei, até citei na aula passada, né? Ulisses é aquele que planejou aquele presente de grego, né? Um cavalo de madeira recheado de soldados gregos. E aqui a gente hoje conhece como cavalo de Troia, né? Porque na verdade era um cavalo que os gregos deram para os troianos. Mas, na verdade, aquele fato foi apenas um subterfúgio para a guerra, porque Agamenon viu nele uma oportunidade perfeita para conquistar Troia, que era até então conhecida como impenetrável, ninguém conseguia conquistá-la. Essa guerra culminou com a destruição de Troia. E assim, nós temos o desfecho de uma história que se inicia com uma simples discussão causada por uma simples fruta. Então, quantas pessoas hoje não são exatamente esse pomo da discórdia em nossas relações sociais, não é mesmo? Então, gente, eu espero que tenha sido claro. Era só uma exposição rápida sobre esse mito, pomo da discórdia. Até a próxima aula.